Sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa de relações internacionais aqui no canal do Zona Curva. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pelas eleições presidenciais no Irã, que vão acontecer nessa semana. E tem um tópico quente durante essas campanhas eleitorais, algo que foi, eu diria até que pouco provável, considerando o histórico do Irã e da política doméstica dos últimos tempos, que foi justamente uma questão feminista, que é em relação ao uso do hijab como um elemento obrigatório na cultura iraniana. Desde a Revolução Iraniana de 1979, o hijab, que é o véu islâmico, é obrigatório para o uso das mulheres que saem nas ruas no Irã. Ele é tido tanto como um elemento religioso, obviamente, mas também como um elemento de identificação cultural. Mas recentemente se tornou uma pauta ainda mais importante na sociedade iraniana, já que tem levantado uma série de controvérsias, principalmente entre as mulheres, que cada vez mais se recusam a utilizar o véu de forma obrigatória. Então, nessas eleições presidenciais, nós temos 6 candidatos, todos homens, concorrendo às eleições, dos quais 5 deles estão mais no aspecto conservador da política doméstica. Mas o interessante destas eleições em específico é que todos eles se distanciaram dos debates sobre o uso do hijab como um elemento obrigatório, mostrando que internamente a questão feminina ganhou bastante força e não pode mais ser ignorada, a ponto destes homens que estão agora concorrendo à presidência do Irã tentarem se distanciar um pouco desse debate cada vez mais acalorado na sociedade iraniana. Esses movimentos femininos de desobediência civil vêm ganhando bastante força no Irã. E pelos debates eleitorais que a gente tem acompanhado durante essas eleições presidenciais, mostram o quanto eles não podem mais ser ignorados pela política do Irã, uma vez que todos os candidatos, de alguma forma, se distanciam daqueles discursos mais linha dura, que eram justamente os discursos do ex-presidente que morreu em um acidente de helicóptero, e por isso agora nós teremos eleições em caráter emergencial para a presidência no Irã. Todos eles, mesmo sendo mais conservadores, não falaram nos debates que pretendem continuar esta imposição total do uso do hijab, mostrando que estes movimentos, de fato, estão ganhando uma pauta política bastante importante e estão cada vez mais sendo ouvidos pela política no Irã. O principal movimento é chamado de Mulheres, Vida e Liberdade, que surgiu em 2022, ali com a morte da Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que foi detida pela polícia justamente por não utilizar o véu de forma correta e depois morreu justamente nas mãos dos policiais. A morte dela fez com que centenas de milhares de mulheres fossem às ruas manifestar, e levou também à morte e à detenção de várias outras mulheres, principalmente as mais jovens, que foram as que compuseram de fato este movimento em caráter mais intenso no Irã e que continuam a sua luta pelo menos há 2 anos. Então a gente tem observado nesses últimos 2 anos, de fato, um incremento muito grande destas pautas mais femininas na política no Irã, embora ainda sejam muito reprimidas, principalmente pela chamada polícia da moralidade, que é a polícia responsável por manter estes costumes tradicionais entre a população, principalmente entre as mulheres, ensinando, entre muitas aspas, que essas mulheres deveriam utilizar o véu corretamente. A polícia da moralidade é conhecida por utilizar a violência extrema, detenções e também multas financeiras contra estas mulheres que ou não utilizam o véu
ou não o utilizam de forma correta. Mas o que a gente tem percebido é, de fato, algum tipo de desobediência civil, na medida em que essas mulheres não utilizam esses véus, utilizam roupas ocidentais ou simplesmente protestam ao não utilizar o véu da forma tradicional que a polícia da moralidade pede. No caso do Irã, o hijab é tanto um símbolo de identidade religiosa, quanto também um elemento político, já que as mulheres vêm resistindo a essa lei desde a Revolução Iraniana em 1979, quando o uso obrigatório do hijab foi imposto pelo Estado. Naquele momento, as mulheres já tinham adquirido uma série de hábitos ocidentais, já utilizavam as roupas ocidentais e já não se identificavam mais tanto assim com as tradições religiosas islâmicas. Mas, devido à revolução e à enorme onda de violência estatal que se seguiu desde então, as mulheres vêm resistindo constantemente à imposição dessas leis, que de uma forma ou de outra tiram completamente a sua liberdade de escolha. Então, por mais que agora a gente tenha visto este movimento muito interessante da política iraniana, em que os candidatos à presidência trazem esse debate na medida em que eles não procuram justamente impor esta lei, ou pelo menos não prometem essa linha tão dura em relação ao uso do hijab, é muito improvável que qualquer que seja o próximo presidente, este candidato consiga de fato ou retirar o uso dessa lei, ou mesmo suavizar a sua imposição, né? A verdade é que na prática pouca coisa pode ser que mude de fato na vida cotidiana dessas mulheres. Mas o simples fato de já ter se tornado uma pauta política importante e há 2 anos permanecer sendo um elemento importante na sociedade do Irã mostra o quanto estas mulheres estão de fato conseguindo influenciar a política doméstica e pelo menos fazer com que estes candidatos na política iraniana ao menos reconheçam a sua demanda por direitos. Então, por mais que, de novo, a gente dificilmente vai ver de fato alguma mudança em relação tanto à existência da lei sobre o uso obrigatório do hijab, quanto à sua aplicação em relação à à polícia da moralidade, ainda assim o fato disso estar nas pautas eleitorais com a força que está, mostrando, né, essa tensão entre os candidatos de tentar se afastar um pouco desta visão mais tradicional trazida justamente pela Revolução Islâmica de 79, mostra a importância deste movimento feminino no Irã e é algo que a gente tende a acompanhar cada vez mais. É possível que estas mudanças venham acontecendo de forma mais gradual e que possivelmente mais para frente nós veremos de fato mulheres adquirindo cada vez mais direitos na sociedade do Irã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, por favor, comentem aqui. E também sugestões de acontecimentos, questões para as próximas semanas, também é só falar aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.